Saudações, eu sou o William Moraes e esse é mais um vídeo de perguntas e respostas acerca do tema da lucidez extracorpórea e intracorpórea, ou seja, estudo da consciência como um todo, e as perguntas que eu selecionei foram postadas embaixo dos vídeos postados anteriormente. Então, tem uma delas aqui, que é do Edson Ferreira, que me pergunta: William, teria como falar sobre pessoas que ficam em coma por muitos anos? É uma pergunta bem interessante e claro que, honestamente, não tem como eu falar todas as possibilidades sobre isso, porque são muitas. Podemos falar de algumas, levantar algumas considerações e ter em mente que pode ser que não seja nenhuma delas. Pode ser que sejam muitas outras. Por quê? Cada caso é um caso. Aqui eu acho que nem tem como falar no geral, porque é muito específico. Vamos pegar, por exemplo, uma suposição de que o tempo daquela pessoa aqui realmente acabou. Ela aceitou passar por isso, por essa condição, inconscientemente que seja, ou estava dentro do plano dela traçado, né, de objetivos aqui, porque isso seria um exercício para a família, necessário para a família. Então não é nem a pessoa que está passando pelo coma, é a família. A pessoa já encerrou o tempo dela aqui, talvez nem volte, fica muito tempo e depois acaba partindo. O corpo vai desligando, né? É claro que eu acho que é levado em consideração todo o esforço médico que vai ser feito. Acho que o plano espiritual leva isso em consideração, porque de certa forma parece que estamos tentando prender a pessoa aqui o máximo de tempo possível, né? Isso aconteceu com a minha mãe, por um dia ou dois apenas, mas o corpo dela simplesmente não sustentou, mas para mim eles perderam a minha mãe na mesa de uma cirurgia. Enfim, acontece isso de haver o tempo da pessoa aqui. Às vezes, isso pode ser negociado lá, ou seja, talvez a pessoa esteja numa aventura interna de decidir se é melhor ela voltar ou não por alguns aspectos. É uma experiência de quase morte mais prolongada, né? Não é nem um sonho, mas um dormir mais prolongado. E há uma diferença das projeções astrais para a experiência de quase morte. O vínculo com o corpo está mais enfraquecido. As experiências são mais intensas, mesmo que a pessoa que volte não lembre delas. Então, temos que considerar que a pessoa está numa aventura interna e aí vão haver centenas de milhares de possibilidades de ela ser mantida quase que em sono profundo a maior parte do tempo, fora do corpo mesmo. A pessoa é mantida dormindo e ela acorda, tem interações, como a gente tem toda noite, e volta para o corpo espiritual dela, dormir no corpo espiritual. Já vi isso acontecer com pessoas que estavam em condições normais de vida. Então, por que não aconteceria com quem está em coma? E tem também a questão de que, seja como for, o corpo está conectado ao espírito e o espírito conectado ao corpo. Então, algum reflexo acaba passando, sim. Depende da distância que a pessoa está, mas acho que alguma coisa vai chegar mais fácil na pessoa. Digo mais fácil porque mesmo que a pessoa morra e você pense nela, vai chegar nela. Mas se você estiver ali do lado falando, provavelmente a pessoa vai escutar. A minha mãe ficou 2 dias, eu acho, e eu fui visitá-la, né? E quando eu cheguei do lado do corpo dela, eu soube que ela não estava mais ali. E eu falei, sussurrei no ouvido dela que queríamos muito que ela ficasse aqui o máximo de tempo possível com a gente, mas o possível, que se fôssemos uma âncora para ela, que não fôssemos, que ela tinha que seguir em frente, mesmo em prantos, eu falei isso. E
que era o nosso desafio, que a gente ia ter que lidar com isso. Então, as pessoas geralmente que voltam relatam que escutaram, né? Talvez não todas, mas as que se lembram, né? Porque acaba sendo uma experiência extracorpórea inversa para elas, né? Elas estavam fora, escutaram alguma coisa aqui no corpo, tem que transferir para lá e depois trazer de volta, talvez. Então, existe uma problemática nesse aspecto, assim. Ou não, né? Porque tudo é muito medido. Agora, sobre a pessoa ter acesso mais longe por causa disso, é bem provável, porque o corpo está muito enfraquecido. E às vezes é um estágio para a pessoa sair daqui não abruptamente. Para a família e para quem está indo lá. Ela vai ficar adormecida, né? Ou até posso dizer que em alguns casos a pessoa acaba voltando para o corpo e dormindo no próprio corpo, né? Por causa da ligação que ainda tem, o lastro energético. O elo energético não foi cortado ainda, o que geralmente é feito até com ajuda extrafísica. E isso é o que eu poderia dizer de imediato sobre essas questões tão delicadas como estar em coma, né? São muitos aspectos que precisam ser levados em consideração para que a gente não caia no generalismo, né? Para não generalizar. Nem sei se existe generalismo. Mas, então, eu acho que isso é o que eu poderia dizer de imediato. A dica que eu dou é converse com a pessoa, fale, né, como se ela estivesse num lugar distante, mas tentando entender que a pessoa, a essência dela, principalmente, a maior parte dela não está ali no corpo, a maior parte do tempo, pelo menos. E é bem provável que nem fique muito. Sobre isso de fazer um estágio, né, fazer uma coisa gradual, muita gente, acho que ninguém está pronto para morrer, né? De falar, opa, tá, então eu desapego. Acho que a última coisa, uma das últimas coisas que eu disse para minha mãe, porque eu fiquei com ela enquanto ela estava no processo, antes, né, de perder a consciência, eu falei com ela sobre esse processo, né, de morte. E falei que realmente o corpo parece dar uma chance da gente desistir dele, de falar, não dá mais, porque acho que se ele não fosse acabando, né, aos poucos, quando não é abrupto, quando não somos expulsos, é uma forma de nós nos rendermos e falar, não, é desse jeito, eu nem quero mais. E é claro, a volta vai depender de muitos aspectos, incluindo se a pessoa vai fazer uma nova experiência que vai voltar com algum problema que ocasionou pelo coma, falta de lembrança, não sei o que, né, de família, ou alguma sequela, enfim. Mas isso já é uma outra etapa da pessoa que pode ser necessária, pode não ser necessária. Eu estou inclinado a considerar que acontece o que é necessário. O que a gente tem que fazer é torcer para que não seja necessário por muito tempo certas situações ou que elas nem sejam necessárias. Então, esse exercício de pensar sobre a vida também é um exercício para evitar certas condições. Eu falo que eu escrevo, né, sou escritor, e no meu livro tem uma parte em que eu falo, o meu livro principal, né, do Pirata, porque tem outros livros também. Eu falo sobre escrever ser uma forma de vivenciar algumas realidades para que elas não sejam necessárias de acontecer, sendo elas meio trágicas até, né? Então, talvez a vida seja assim também. Se nós nos exercitarmos intelectualmente para pensarmos sobre nós e o nosso apego à vida, ou até em relação às pessoas que a gente tem, porque pode ser um exercício de desapego, de liberar a pessoa também, né? Então, são tantos aspectos que eu poderia falar aqui só sobre isso por horas. Então, eu já falei muito sobre sonho lúcido, mas eu acho que na resposta que eu dei para a Angela Anne, eu sintetizei, então vou compartilhar com vocês. Ela a pergunta dela era se era possível a realização de um sonho lúcido. E eu falei que eu não entendi bem a pergunta, porque realizado por quem?
Foi a minha resposta. Por outra pessoa, além dela, ou seja, alguém produzindo esse sonho, porque a definição de sonho lúcido é você perceber que está sonhando e roteirizando a experiência, mas que ela é parte da sua mente. Acontece na sua realidade individual. Acho até possível sonhar lúcido, né, fora do corpo, mas ainda assim estaria dentro dessa definição de ser uma experiência muito mais individual. A projeção astral, além do sonho, é quando a realidade individual não está acontecendo ou está minimizada e você está numa realidade mais coletiva e interativa. Então, dito isso, fica talvez mais fácil de visualizar o que acontece, a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. Embora você possa sonhar fora do corpo, criando uma realidade, eu considero muito isso, mas aí já é uma projeção com um filtro, né? E talvez possa ser, sim, acaba sendo influenciado por outra pessoa, mas aí eu já acho que não é um sonho lúcido, é a projeção astral induzida ou, né, moldada também por outras pessoas além de você mesmo, mas com onirismo. Onirismo é esse filtro, essa fantasia, não é a fantasia, né? É o subconsciente. São partes da gente, da mente que nós não controlamos e que ganha formas, traz né, seja simbolismo ou seja explícito. Mas essa é a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. O sonho lúcido, ele no geral é intracraniano, acontece com você dentro do corpo, mas num estado de alterado de consciência, no qual você visualiza melhor o que está acontecendo, essas historinhas. E quando você percebe isso, é um sonho lúcido, e até você direciona aquilo, por aí vai. Mas fora do corpo, eu já não sei se pode ser chamado de sonho lúcido. É uma projeção astral com interferências, sejam individuais ou de outras pessoas também, ok? A próxima pergunta é da Carolina. Eu não sei o nome completo porque eu fiz um print e cortei o nome dela, tem só a fotinha aqui. Eu sei que é Carolina porque eu respondi: olá, Carolina, e fui com a resposta. Então é Carolina. Ela comenta: venho percebendo através das projeções como as emoções nos afetam fortemente no astral. Pensamento, sentimento e ação são apenas uma coisa. Você pensa e automaticamente acontece. No livro Do Poder do Pensamento, de Annie Besant, ela diz que a tríade pensamento, sentimento e ação são uma única energia que se diferem apenas pela vibração. Me parece que os nossos corpos sutis estão desmembrando essa tríade, reduzindo a intensidade e exigindo de nós um certo treino de controle mental. O que você acha disso? A pergunta dela foi essa. Eu comecei respondendo aqui: olá, Carolina. Chamar de energia é mais uma questão semântica, na minha opinião. Mais bonito que dizer que é uma coisa só. Mas eu acho que eu não chamaria de energia. Mesmo assim, estão engatados um no outro. E acaba sendo uma coisa só formada por partes diferentes, né? Sentimento gera pensamento, percepção, que vai gerar ação. Então, eu diria que são partes de um movimento que começa na pessoa e transborda para além, sendo a extensão de acordo com a intensidade. Ou seja, a pessoa pode ter um nível maior de controle, né, ou por desenvolvimento de alcance com esse poder de moldar e fazer acontecer. Isso pode ser variável.
quanto a nossos corpos sutis estarem desmembrando essa tríade, pelo que eu entendi da explicação dela, eu falei que eu achava que era o contrário. Se torna muito mais difícil separar uma coisa da outra no astral. Por exemplo, você sente lá e isso realmente se manifesta. Você pensa e isso se manifesta. Então, é muito mais... Não é desmembrar, é quase que juntar isso, né? Aquilo que se torna um movimento só, que eu estava falando. Agora, sim, cada corpo que temos é o reino de um desses elementos. O físico, que é chamado de soma, com a ação, o energético, que também pode ser chamado de energossoma, com a energia, e o espiritual, que é chamado de psicossoma, a parte psíquica, a parte emocional, com a emoção. E o mental é o mental soma com o pensamento. Eu já falei aqui algumas vezes sobre como um corpo afeta o outro até aqui, né? Lá fora, então, porque afeta, mesmo fora do corpo, vai afetar o corpo físico aqui, à distância, tá? Minimamente, talvez. Então, está tudo mais interligado do que imaginamos, um afetando o outro, mesmo aqui no plano material. No astral, tudo isso se manifesta mais intensamente e imediatamente. Mas até no físico acaba acontecendo um reflexo. Ou melhor, tudo que vivemos lá vai afetar o físico aqui de alguma forma. Mais intensamente ou não, né? Psicologicamente, principalmente. Quem nunca acordou triste ou feliz por causa de uma experiência que teve, um sonho ou alguma coisa assim. Então já é uma forma de afetar. Agora, tem a forma de afetar também fisicamente. Mas o que eu quero dizer disso tudo aqui para arrematar é isso. Aqui também afeta, mas de uma forma muito mais demorada. E eu acho que precisa de um esforço maior, até de repetição, de reforço, de uma intenção para que ela aconteça. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Lá fora é muito mais imediato. E talvez aqui seja simplesmente um treinamento para que nós consigamos conviver lá. Porque imagina, já falei disso aqui também, não sei em qual vídeo. Imagina você se deparar com uma cena que você interpreta como traição e automaticamente você explode uma pessoa ou tenha essa intenção explosiva, né, que acaba destruindo algo e perde o controle das emoções. Lá, automaticamente isso se refletiria. Aqui, dá pra gente até disfarçar. Você está explodindo por dentro, mas por fora você finge indiferença. Finge que aquela pessoa não significa mais nada para você. Entenderam? Isso é algo que é bom levarmos em consideração para aprendermos a lidar que de tudo isso aí, acho que a emoção é o mais volátil, né? Mais difícil de controlar. Se na pergunta anterior eu perdi o nome completo da pessoa, ou melhor, só peguei o nome inicial, né? Perdi o restante do nome. A outra pergunta eu perdi foi a pergunta inteira, com o nome da pessoa foi todo. Mas eu lembro que essa pessoa perguntou e eu falei que ia responder no próximo vídeo. Ela perguntou se havia dor no astral, a sensação de dor, como é que era isso de, né, de ação, até de pancadas e tal. E eu falei um pouco na live anterior sobre como lá tem umas sensações desagradáveis, que eu acho até que são atenuadas, mesmo assim, algumas conseguem ser extremamente desagradáveis, mas depende muito, alguns casos é muito raro acontecer de afetar tanto o físico, como já aconteceu, como eu falei no relato comigo, de ataque extrafísico que refletiu um tempo no meu corpo físico aqui. Isso acontece. Mas eu considero que lá é atenuado, e eu queria complementar a resposta aqui, dizendo que daquela experiência que eu relatei na live do vídeo anterior, né? Vou até colocar no finalzinho, aparece os vídeos aqui, né? Vou colocá-lo como sugestão para quem não viu. Tem relato lá sobre esse ataque que eu sofri. Quando eu saí e me defrontei com esse ser, eu parti para ignorância mesmo. Fui para cima. Soquei, chutei
gritei, eu esmurrava a criatura e ela ria. Porque, e eu percebi, parei nesse processo. Sabe quando você sente que não tá nem acontecendo, tá resvalando, tipo, não está funcionando? Você bate, 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 por mais que você queira colocar força, perde intensidade, parece que a pessoa é de borracha, sei lá. E ele estava rindo, e eu percebi que, putz, caí nessa, que foi entrar numa vibração que me deixava ainda até mais vulnerável a ele. Perdi o que dizem, né? A razão mesmo, no sentido de argumento, né? Perdi a compostura. Mas o ataque dele realmente foi muito, muito péssimo. E mexeu com a minha raiva. Raiva, sentimento que a gente tem mesmo, né? E eu parei, larguei ele e falei, beleza, ok. Apanhei para ele foi 2 vezes. Ele me atacando e eu atacando ele. Porque eu perco mais com isso do que ele, com certeza. Mas sensações, sim, de dor existem lá. Eu já falei aqui sobre tirar os acoplados, né, que são os seres que grudam na gente, que alguns chamam de encosto. Como é que é? Mochila de criança, tem uns nomes assim, né? Que grudam ali e sugam energia. Quando você vai tirar, quantas vezes? Eu já tenho aqui mais de 50 relatos, porque agora eu fora do corpo, a primeira coisa que eu faço é fazer essa leitura de tem alguém aqui? Fingindo de bobo, tentando passar despercebido, e geralmente tem. Acho que no meu caso eu produzo muita energia ectoplásmica, então eles vêm me chupar, toda noite tem alguém esperando qualquer brecha, e eu acho que acaba acontecendo por vários motivos. E aí, dói mais quando você puxa, porque eles intensificam a drenagem de energia, induzindo essa sensação de dor, e aí você perde a força, porque dor, você já tomou uma pancada bem dada, você sabe, o corpo amolece, que você fala, você perde energia mesmo. Então, a dor faz com que você deixe de lutar com eles, você se renda, porque, ali, afinal de contas, dói menos, ou você pode até quase não perceber que eles estão sugando ali de levinho. Se você tentar tirar, ele vai chupar tudo ali. E aí dói mesmo, como se você estivesse tirando algo, um ferro da coluna, assim, sabe? É horrível, na verdade. Esse tipo de assédio é. E tem a sensação também, é uma sensação de invasão mesmo, sabe? Imagina o ser mais asqueroso bufando aqui na sua nuca num transporte público e roçando em você. Isso aí é 1000 vezes multiplicado lá. E você ainda tem que tirar isso. Eu, no caso, tiro esses seres, converso com a maioria, né? Falo, meu querido, minha querida, vocês merecem mais do que isso. A próxima pergunta é da Maressa Silva. E você, William, se achar interessante para a nossa comunidade aqui, gostaria que falasse um pouco sobre suas percepções conscienciais e espirituais enquanto em vigília, ou seja, acordado. Um grande abraço de good vibes. Eu falei com ela que eu ia responder também em vídeo. Por quê? Eu até já comentei aqui algumas vezes, e até no canal Paranormal Experience, de experiências que eu tive sobrenaturais no plano físico, algumas que eu pude constatar que, até porque eu tinha testemunhas. Por que testemunhas? Porque muitas vezes aconteciam coisas que eu estava sozinho, eu poderia estar delirando, mas com outras pessoas vendo, participando da cena e se assustando, ficava claro. Mas comigo, só para mencionar aqui, nunca aconteceu de eu querer fazer, eu vou fazer esse copo mexer. Ele mexia, não. Era sempre quando eu estava muito relaxado e quase brincando. Quase todas as vezes eu estava brincando, assim, de, eu vou fazer isso acontecer. Nem eu acreditava, mas eu realmente baixava, né, o teto da minha descrença na coisa, assim, de relaxava. Mas fora isso, que foi pontual uma dúzia de vezes na vida, tem as percepções de leitura que eu faço das pessoas, aquilo de quando você conversa no astral, você capta muita coisa que complementa o que é dito, e a pessoa até conta com isso, tá? É uma forma de comunicação expandida. E, e aqui acontece também, mas eu levo em consideração. É muito importante
não apostar 100%. É como se fosse um radar que você coloca ali e fala, tá, isso aqui tá me dando uma referência. Eu espero a pessoa realmente me dar argumentos práticos que comprovem aquilo, seja ela dizer, seja ela fazer alguma coisa. Ou seja, pode ser que eu capte o pensamento das pessoas, como eu faço fora do corpo aqui, numa escala menor, obviamente. Mas é muito comum de eu perceber, às vezes até fazer algo para a pessoa ver que eu percebi e falar. A Marina mesmo, que é com quem eu tenho um relacionamento, né? Ela vive falando, você tá lendo meu pensamento, né? E, e eu falo, olha, aconteceu, tipo, eu acho que é um processo natural da natureza humana chegar nesse ponto um dia. Então, estamos flertando com isso. Quem nunca, né? Aliás, pensou numa pessoa que não pensava há milênios e a pessoa te liga. Momentos antes você estava pensando nela. Então, existem essas coisas sim que a gente acaba captando. E comigo é mais isso. Percebo quando tem presenças muito marcantes espirituais no ambiente, ou que elas permitam que eu saiba, porque eu estou aqui às vezes e eu sinto tocar meu ombro, sinto a energia percorrendo o lado do corpo, alguma coisa assim. Aí eu deito e falo, façam o que vocês têm que fazer, porque às vezes vem dar uma calibrada na energia, tirar um miasma, uma energia estática, alguma coisa assim, né? Percebo bastante isso, toques diretos. Assim. Toques quando eu deito para dormir, em mim, e eu relaxo, falo, oh, se for bom, vai ser bom. Se for ruim, eu não vou dar forças para que seja pior ainda, ficando com medo. Falou, meu querido, eu emano energia, eu tento realmente ampliar a minha percepção e tentar ver se eu estou sendo ajudado ou se é para eu ajudar. E no geral, eu considero as duas possibilidades e emano energia, porque se for alguém precisando de energia, que é o que um ser mais evoluído trouxe, precisando de uma carga de energia para se situar, porque a pessoa perdeu o corpo agora, alguma coisa assim, eu libero energia, considerando que alguém trouxe aqui para isso. Se for alguém que veio roubar energia, a partir do momento que eu estou dando energia, essa pessoa talvez já não queira. É uma coisa complexa, porque ela não quer doação, ela não quer piedade. Então acaba repelindo ela, até porque eu estou num padrão diferenciado, né? Eu estou em caridade, assim, né? Não é caridade, mas entenderam? Mais sutil, mais sereno, e a pessoa não. Então, geralmente, elas drenam energia de quem está mais vulnerável no sentido de sintonizado na frequência do ser que veio. Então, tem essas questões. Acho que fora isso, eu não lembro de outra coisa tão, assim, essas manifestações, eu não comentei porque eu já falei em outros vídeos aqui, mas mover objetos com força da vontade, coisa que eu faço fora do corpo, acaba refletindo aqui também, tá? Mas assim, nessa proporção, assim, ó, pra muito. A diferença é considerável. Acho que é mais isso mesmo, saber quando alguém tá pensando em mim, que eu conheço, ou que tem alguma relevância pra minha pessoa, né? Acho até que quando não tem, eu capto também. Mas quando alguém está pensando em mim, geralmente meu radar psíquico capta e às vezes eu sei até quem. E aí eu entro em contato, a pessoa realmente está com alguma mágoa, alguma coisa que se sentiu ofendida por algo que eu disse, ou alguma coisa que eu fiz, porque querendo ou não, eu treino muitas pessoas, né? No teatro de ação improvisada, nas aventuras simuladas que eu faço. E eu converso muito com as pessoas e às vezes eu falo, eu vou exatamente onde eu precisava e a pessoa fica muito reflexiva naquilo e às vezes ela interpreta como, não é meio uma ofensa, mas eu aponto um ponto fraco nela que ela não quer admitir. E é uma coisa que a arte marcial, quando eu luto com alguém, alguém me acerta, eu agradeço, porque eu estou vendo uma vulnerabilidade, um ponto fraco onde eu baixo a guarda, né? E sou grato, mas nem todo mundo é obrigado a chegar nesse ponto assim, imediatamente. Existe sim uma questão de tipo, poxa, não me mostra o que eu tenho que trabalhar não, porque a partir disso eu tenho que trabalhar em cima disso, droga,
Entenderam? Mas aí há um diálogo, há uma conversa, a pessoa entende, eu ajudo ela nesse processo, e aí fica tudo bem. Mas é curioso como assim, nossa, tira meu sono, assim. É um sensor aranha, sabe? Do Peter Parker, assim, eu falo, tem alguma coisa errada. Aí eu já começo a mandar mensagem para as pessoas que eu tô sentindo que é, e geralmente eu acerto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que tem uma questão que eu também falei no vídeo anterior, que foi a live de sorteio. E foi uma pergunta, ó, deixa eu ver aqui, porque eu anotei o nome da pessoa. Esse tem o nome da pessoa. É Adriana. É, eu anotei só o nome dela aqui, pelo visto. Adriana, que eu não vou saber o sobrenome agora também. Então, a Adriana me perguntou se eu poderia ler relatos aqui de pessoas que mandassem para eu comentar falando isso pode ser isso, ou isso pode ser aquilo, isso aqui é sinal disso, né? E é uma coisa que eu quero fazer muito, mas eu quero tanto fazer que e é complicado, porque eu recebo muito por e-mail, muitos por e-mail, e demora muito para eu ler, porque são muitos mesmo, longos, não é como uma mensagem assim. São páginas. E demora bastante para eu ler e responder um por um. Mas o interessante de compartilhar aqui é porque sim, eu ajudaria muito mais gente, que às vezes a pessoa não precisa nem me mandar depois, ah, meu caso é igual a esse. Então não vou nem mandar porque você já respondeu a pergunta. Então, eu pensei, quero muito fazer isso. Porém, se eu abrir para isso, vai vir uma profusão de e-mails assim, e vai ficar difícil de eu escolher. Eu vou querer todos. E vai chegar um momento em que a pessoa vai mandar e vai saber o dia que eu vou ler o dela. Mas cheguei a pensar em diminuir o fluxo, pedindo para as pessoas me mandarem por carta, escrever a carta e me mandar, e até eu sortear aqui, fazer igual antigamente, né? Eu sorteava a carta, abria aqui e lia. Mas aí também já vi que tem problemas nessa questão aí. Nem é sobre eu colocar meu endereço, porque eu tenho uma caixa postal. A partir do momento que eu comecei a enviar esculturas, livros, que eu já sorteei aqui, a partir do momento que eu fiz isso, eu criei uma caixa, eu tenho uma assessoria, né? Eu fui assessorado a criar uma caixa postal para que seja mais seguro, porque e até vou abrir aqui um parêntese, vou colocar esse finalzinho aqui como um bate-papo, tá? Bem honesto assim com vocês. A partir do momento em que eu estou me expondo para tantas pessoas, hoje, a gente está aqui no dia 11/11 de 2022, eu tenho uma média de 1.000 visualizações por vídeo. Tem vídeo aqui com mais de 20 mil, mas foi no momento em que eu dei entrevistas no canal grande lá, né, do canal Afinal que Somos Nós. Então tem vídeos específicos que tem uma visualização maior, uma busca maior, porque as pessoas querem saber mais do meu amor, aí tem uma foto lá minha e dela, então aquele ali tem mais de 20 mil. E a média é de 1.000 pessoas, e é muita gente me assistindo. 1.000 pessoas. Coloca 1.000 pessoas numa sala, é um auditório. É muita gente. E eu não estou vendo essas pessoas, eu não sei quem são essas pessoas, e eu tenho que me resguardar, querendo ou não. Até porque já aconteceu sim de eu receber mensagens de pessoas dizendo, olha, vou te encontrar em Belo Horizonte. Aí eu falei, ué, vai? Por quê? Como assim? Quando? Você é daqui? O que você... Aí a pessoa, não, não sou daí não, eu vou aí. Eu falei, mas o que você vem fazer aqui especificamente, né? Que você vai aproveitar para me encontrar? Não, eu só vou aí te encontrar. Complicado. E aí eu desencorajo mesmo. Falo, olha, não vale a pena. O custo-benefício de um investimento financeiro, eu sei disso porque eu fui para São Paulo, para ir para um lugar, passando horas, né, de transporte, para 1 hora ou 2 que porventura eu consiga conceder à pessoa dentro da minha agenda de, beleza, eu consigo encaixar aqui, de bater um papo com a pessoa.
Mas eu entendo, e nesse caso, me abrindo aqui para vocês também, nesses casos, geralmente tem uma admiração envolvida, assim, até romântica já, sabe? E é muito complicado isso, porque está mexendo com expectativas de pessoas que estão vendo aqui um recorte pequeno de quem eu sou e acham que é o suficiente. É claro que é uma grande parte, né? E são partes bem importantes que eu estou colocando aqui. Eu estou me expondo mesmo, eu estou mostrando mais do que meu corpo físico para vocês. E isso pode sim ser suficiente. Aliás, talvez até mais do que muitos relacionamentos têm por aí, né? Mas, mesmo assim, é delicado porque o que eu posso oferecer para a pessoa é um enigma, né? É uma coisa a ser desvendada na verificação de eu estando com a pessoa, mas é aquilo, pode ser que eu só fale, ou então, o que eu poderia te dizer aqui, presencialmente, eu poderia ter dito de fora, sabe? Porque eu constatei que é isso aqui que eu posso te dizer para te ajudar na sua jornada. Então, tem todos esses critérios, assim, de cuidado que eu tenho que tomar, até porque pode ser que um canal um dia fique maior ainda, né? E aquilo, eu não vejo vocês. E uma conversa de mensagem trocada, né, é muito pouco para eu realmente, até porque essa questão de presença realmente faz uma diferença muito grande de energia para os dois lados. Para a pessoa que vai me conhecer e eu que vou conhecer a pessoa. De repente ela vai perceber que não tem, né? Essa atração mesmo, energética até. E falo isso tudo bem honestamente, tá? Abrindo aqui para vocês. Vocês sabem que eu tenho um relacionamento com a Marina, que eu já citei neste vídeo, que é um relacionamento não exclusivo. Ele é aberto a inclusões, embora seja muito difícil, até porque ainda tem isso, tem essa questão, né? No caso, as moças que têm essa conexão comigo, no sentido de achar que podemos ter algo mais intenso, ou né, manifestar o carinho, porque tudo se trata de carinho, e a manifestação é variável, é um comentário aqui, é alguma coisa, é um apoio, enfim, muita coisa. Mas existem manifestações e manifestações. E a pessoa fala, por que não? O mundo está precisando de mais amor, não tá? Eu concordo. Mas é muito complexo isso de primeiro, a pessoa considerar que é assim que eu enxergo nesse momento isso. Então, algumas já entraram em contato comigo e declararam paixão e amor, até coisas assim, mas que não estariam abertas a essa possibilidade aí de mais pessoas, né? Inclusas. E eu entendo perfeitamente. Mas, como são muitas pessoas aqui, não tem como eu prever. E de repente bater alguém aqui na minha porta vai ser complicado. Até porque a pessoa pode se sentir rejeitada, né? A leitura dela pode ser de rejeição, sendo que no caso nem é. Então é complexo demais. Isso faz parte da assessoria que eu tenho aqui, né? Até a Marina mesmo fala que cuidado que ela fala para eu ter nesse aspecto é precaução nesse sentido, ter cautela. E eu tenho um trabalho aqui pelo qual eu preciso zelar. Tudo que eu digo aqui faz diferença na vida das pessoas. E eu sei disso porque elas me mandam isso, falando, putz, isso aqui, você não faz ideia do quanto isso me aliviou, isso aqui realmente me norteou. E qualquer coisa, hoje em dia vivemos num mundo, minha gente, que basta você ser acusado de algo para que metade das pessoas acreditem no que você foi acusado e a outra metade tenha dúvida. Então é complexo. E aí tem a cultura do cancelamento, né? Você é cancelado, você não tem nem poder de se defender, mas tudo se torna muito logístico só, apenas logística mesmo, que é uma coisa que talvez enfraqueça, né, a aproximação de outras pessoas, mas por outro lado, eu acho que as pessoas que realmente se importarem, elas vão compreender tudo isso, porque eu preciso preservar isso aqui. Porque a partir do momento em que a minha imagem
né, é afetada, tudo que eu disse é afetado. Perde credibilidade o que eu falei. E não, sabe? Então, eu realmente, assim, não estou me achando até essa semana. Comentei, ó, nem vou falar seu nome. Então, se você está assistindo, sabe que eu estou sendo honesto e não é nada diferente do que eu te falei, né? Então, ela mandou uma coisa assim: pena que você é tão famoso, né? É todo famoso. E nem tenho uma chance com você, nem me dá uma chance. E eu respondi que, primeiro, eu não sou todo famoso. Eu sou minimamente público. É um minimamente que já afeta muita gente, né? E que eu não estou me achando, não, tá? Pelo contrário, eu estou me procurando. E eu estou procurando pessoas que estão se procurando. E, no geral, aqui, aberto, né? Ajudando o máximo de pessoas possível. Sei lá, eu acho importante dizer que eu não sou o cara mais inacessível do mundo. Não mesmo. Eu acho que eu estou aqui para interagir mesmo. Ficar na parte virtual só é meio complicado. É um alcance maior, mas eu acho que a intensidade é menor, seja como for, tá? Tô dizendo até para amizade mesmo, só. Só. Não é só, né? Amizade é muito, é um tipo de afeto também. Mas algumas cautelas são necessárias para que fique tudo muito claro mesmo do que eu posso oferecer para as pessoas. Toda pessoa que se aproximar de mim e que eu for ter algo mais intenso, né, de troca, é alguma pessoa, né, que tem que estar em sintonia com essa busca, mais de si mesmo do que do outro, definitivamente. Eu cheguei nesse ponto, sabe? E eu estou aberto a isso, aquela permissão de sentir, de não precisar negar o que está sentindo. A honestidade extrema é um exercício, tá? Fora do corpo não existe fingir, não. Se você sente atração por alguém, você vai sentir atração por alguém. E isso vai ficar explícito. E aí, como é que lida com isso? Ah, não, vamos separar. Aqui, aqui, lá e lá. Ok. São separações que funcionam para algumas pessoas, né? Psicologicamente funciona. Ah, não, você está me traindo. Fora do corpo é o corpo que me interessa. O corpo é o principal. Parêntese grande demais, né? Só para falar da questão do quê? Da caixa postal. Ia falar dessa caixa postal meses atrás, porque uma senhora me falou, olha, eu não tenho como contribuir com você, para você mensalmente e tudo mais, mas eu queria mandar um pano de prato. Nem sei se ela está vendo aqui agora, porque eu não lembro exatamente quem foi. Porque foi bem no início lá, que eu pinto e tal. Então, enfim, eu acho até que eu vou colocar aqui a minha caixa postal para quem quiser mandar alguma coisa em carinho, mas assim, gente, se for algo que vai fazer muito bem para você ter feito, sabe? De verdade. Eu acho que eu tenho essa negociação, né? Eu quero sempre mais dar do que receber. Então, até no receber, eu quero que haja essa satisfação de você saber. Aí eu posso, né? Mostrar aqui, falar, olha, muito obrigado e tal, e você ter certeza do que eu senti em receber esse carinho. Então, eu vou colocar aqui, eu nem sei, porque como eu não passei para ninguém ainda, tem a caixa postal 7317, 7317 ou 7317, e aqui tem o CEP 31 160 971. Então, a caixa postal e o CEP, eu acho que só precisa disso. A moça aqui até marcou Avenida Cristiano Machado, número 4000, como endereço dessa caixa postal, mas eu não sei se precisa. E se alguém quiser me mandar carta, pode mandar também. Eu gosto muito de ler a coisa sensorial, assim, sabe, de perceber como livro que você lê, né, e tal. Então, se quiser mandar carta, pode mandar. É até mais fácil de eu ler, porque eu coloco, sei lá, no bolso e às vezes eu preciso sair, enquanto eu estou no ônibus eu leio melhor do que ficar lendo esse celularzinho ali com o ônibus balançando. Então, essa é a minha caixa postal. Agora, por que eu estava falando de tudo isso mesmo? Ah, sim, sobre ler. Por que não ler cartas? Até porque, se eu sorteasse aqui com o relato da pessoa, eu sorteava e lia. Pode ser que a pessoa quisesse me dizer uma coisa que era só para mim, e eu ia descobrir na hora, ficaria meio problemático. Então, se eu receber cartas, eu vou abrir, vou ler e vou selecionar como os e-mails. Mas para e-mail, eu tenho um grupo de teatro. Por muito tempo não era só o Excalibur, era também o grupo Revel de Teatro Fantástico, que eram
adaptações dos meus livros. Eu separava do Excalibur. O Excalibur era uma proposta, teatro improvisado, né, com essas simulações, e o teatro Revel era ensaiado, com cenas escritas por mim, de personagens meus e tal. Então, no Excalibur as pessoas vivem as aventuras delas, elas criam os personagens, e eu ajudo a desenvolver com a trama, e no Revel era isso. Mas o grupo Revel está arquivado, né? E eu acho que se eu voltar a apresentar, vai ser uma vertente do Excalibur. Eu coloco ali uma aba, né, de também fazemos isso. Porque, no fim das contas, todo mundo que participava do Revel participava do Excalibur. Então, o e-mail eu vou deixar para isso. Por quê? Porque aí eu olho pontualmente. Se o meu e-mail principal ficar enchendo lá de cartas, eu posso acabar perdendo outras informações. Então, é gruporevel@gmail.com. Tá escrito aqui, para quem quiser saber. É Revel de... Enfim, um dia eu conto o que é. Mais especificamente o que tem a ver com as peças, assim. Acho que eu já falei demais, né? Mas eu quero dizer que eu quero ler sim, eu quero pelo menos umas vezes por semana. Vou abrir um dia extra aqui no canal, né? Então, quarta e sábado eu coloco perguntas e respostas intercalado com os relatos meus comentados, dos quais eu tenho mais propriedade para falar. E vou colocar mais um dia para eu ler aqui e comentar um relato. Talvez na segunda. Aí fica segunda, quarta e sábado. Alguma coisa assim. Eu vou escolher de acordo com o que é mais fácil para mim. E agora que eu estou mantendo também, né, o canal lá dos audiobooks, que são livros meus que eu estou lendo, né? E pode olhar, o link está aqui embaixo também, sempre está lá. Por enquanto eu estou lendo episódios mais curtos, mas depois eu vou começar a ler o livro principal lá, que é um livro que eu tenho impresso, inclusive. E tá muito difícil achar lugar para imprimir meus livros. Já falei disso também, mas eu vou achar algum lugar e logo vou ter o livro físico para quem quiser. Mas por enquanto vou colocando lá como forma de agradecimento para quem colabora aqui, além dos sorteios, né, que eu fiz e vou conversando com as pessoas e eu vi também que as pessoas desse mês deixaram contato. Aliás, uma delas, né, a Lígia, estava na live de sorteio quando ela ganhou a escultura. E os outros eu já vi que tem e-mail não, número de telefone. Então eu vou adicionar e mandar mensagem. Então vai funcionar. Acho que ficou grande esse vídeo. Talvez eu divida em duas partes. Coloco o principal ou não, né? Coloco ali o tema embaixo e escuta essa parte final aí quem quiser. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!